Um sábado, no dia 18 de março de 1950, às 22h45, o Departamento de Polícia da cidade de Colômbia, nos Estados Unidos, recebeu uma ligação muito estranha de uma garota totalmente desesperada. Ela falava assim no telefone: "Venha rápido". O seu nome era Janet Christman. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque o like ele é combustível para esse vídeo e assim o YouTube recomenda os meus vídeos para outras pessoas e você me ajuda no engajamento e no crescimento do canal, plantando a sementinha do bem. E aí, conforme você for assistindo o vídeo também, já deixa o seu comentário falando o que você tá achando do caso, se você já conhecia esse caso, o que você tá achando do vídeo, também para ajudar no engajamento. O link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo e espero que vocês gostem do caso de hoje. Janet Christman, ela nasceu em 21 de março de 1936. Ela era a filha mais velha de Charles e Lula Christman, com uma irmã mais nova de 18 meses, Retta Christman, e um bebê recém-nascido, Cherry Christman. A jovem família de 5 pessoas morava em Bonneville, no Missouri, antes de se mudar para a pequena cidade universitária conhecida como Columbia. Eles eram donos da Ernie Coffee Steakhouse, onde ganhavam uma vida honesta e respeitada. Janet, ela tinha 18 anos, ela estava na 8ª série do ensino fundamental. Ela era uma menina muito carinhosa, muito dedicada, muito estudiosa. Ela também tinha costume de ir à igreja com a sua família. Ela era uma garota muito bem vista e também muito independente. Ela era aquela garota que ela trabalhava e ela lutava por aquilo que ela queria. Ela queria sempre demonstrar que ela era uma mulher totalmente independente, já tão nova. No sábado do dia 18 de março de 1950, ia ter uma festa com os amigos dela do colégio e os amigos dela convidaram ela para ir nessa festa com ela. Acontece que Janet, ela trabalhava como babá para 2 famílias, os Romarks e os Mullers. Ela sempre fazia trabalhos esporádicos para essas 2 famílias e ela falou para os seus amigos que naquele dia ela tinha um compromisso, que ela ia trabalhar cuidando dos filhos da família dos Romarks, porque ela precisava de dinheiro para juntar para comprar um terninho da cor vinho para participar de uma festa que ia ter na cidade. Então ela iria precisar daquele trabalho para ela conseguir aquele dinheiro naquele dia. Ia cuidar do filho da Anne e do Ed Romark, o Gregory. Ele tinha 3 anos de idade, então ela iria até a casa dessa família naquele dia. Essa família era uma família nova na cidade e a Anne, ela estava grávida e por conta da mudança eles não podiam sair muito. Então naquela noite eles tiveram a chance de poder sair um pouco, descansar e sair para conversar com os amigos. Então, por isso que eles contrataram a Janet para cuidar da criança naquele dia. Tô falando isso porque pro caso é muito importante a gente falar sobre o motivo pelo qual eles saíram nessa noite e com quem que eles foram se encontrar, que no caso uma série de amigos adultos da cidade. Por volta das 7h30 da noite, a Janet chegou na residência dos Romarks, que era uma casa rural que ficava isolada na 1015 Street Road, nos arredores de Columbia. Quando Janet chegou, a Anne garantiu a ela que o garoto gostava de dormir com o rádio ligado e que ele não deveria se incomodar muito. Antes de sair, Ed rapidamente ensinou a Janet a carregar e descarregar e disparar a espingarda caso algo acontecesse e colocou a arma perto da porta da frente. Isso porque nos Estados Unidos, ainda mais em zonas rurais, é algo normal você ter acesso a esse tipo de armas dentro de casa. E quando eles estavam saindo, ele afirmou que voltaria em breve e ele disse para ela trancar a porta e acender a luz da varanda caso alguém batesse. Com isso, eles partiram e deixaram Janet sozinha em casa com a criança. Aquela noite estava um tempo gelado, então quando o tempo ficava daquele jeito, geralmente a cidade ficava muito calma, que as pessoas elas ficavam dentro das suas casas, então a polícia não ficava muito fora, não tinha muita preocupação, porque sabia que era uma época onde as pessoas preferiam ficar
se esquentando no quentinho dentro de casa. Mas às 22h45, a polícia recebeu uma ligação muito estranha. O policial Ray McGorran, ele pegou o telefone e ele atendeu, perguntando qual era a emergência. Ele simplesmente começou a ouvir ruídos de desespero de uma garota, de uma mulher do outro lado da linha, e essa mulher falava: venha rápido. Acontece que ele sabia que a cidade estava tranquila e que haveria uma possibilidade muito grande de alguns jovens ou de alguns adolescentes ligarem para a delegacia e ficar mandando trotes. E isso acontecia bastante, mas naquele caso ele viu que não era um trote, que realmente aquela voz genuína demonstrava um desespero muito grande. Só que imediatamente a ligação foi interrompida com alguns barulhos de discagem, então a ligação simplesmente caiu e ele ficou sem saber o que fazer, porque a única coisa que a garota conseguiu falar é: venha rápido, e ele não tinha informação nenhuma de quem era, onde era ou o que estava acontecendo atrás daquela linha telefônica. Pouco tempo depois, a Annie Hallmark ligou para sua casa para ver se estava tudo bem e ninguém atendeu. Como já era um pouquinho tarde da noite, ela pensou que talvez a Janet tinha dormido junto com seu filho e que estava tudo bem. A Janet era uma garota de extrema confiança dela, então ela simplesmente não pensou que algo poderia estar acontecendo ali na sua casa. Eles continuaram um pouco mais ali no bate-papo com seus amigos, mas a 1h15 eles decidiram voltar para casa. E logo quando eles estacionaram o carro na garagem, eles viram que algumas coisas estranhas poderiam ter acontecido na sua casa. Que as luzes da varanda estavam acesas e as cortinas estavam escancaradas. E o Ed tinha falado para Janet que se alguém aparecesse lá, era para ela acender as luzes da varanda. E as cortinas estar escancaradas era sinal que ela olhou na cortina para ver se tinha alguém do lado de fora. Porque antes dele sair, ele tinha certeza de que as cortinas estavam fechadas. Quando eles foram entrar dentro de casa, ele percebeu que a porta não estava trancada, que a porta estava aberta. O que naquele momento deixou ele muito bravo, porque ele chegou a pensar que a Janet podia ter ido embora e ter deixado as luzes acesas e a porta aberta, sem se preocupar com a segurança, com nada, e simplesmente saiu de forma totalmente aleatória. Acontece que quando ele abriu a porta, ele viu uma cena horrível. Janet Christman foi encontrada esparramada no chão da sala em uma poça de sangue. Também estava encharcando o tapete felpudo. Ela foi violentamente estuprada e assassinada. As suas pernas estavam abertas com o chinelo direito mal pendurado no pé e havia um ferimento na cabeça por um instrumento rombudo. Vários furos de uma lapiseira e um fio de ferro elétrico que havia sido cortado com uma tesoura que estavam em seu corpo, também estava amarrado firmemente em seu pescoço. A poucos metros de distância estava o telefone fixo pendurado no gancho. O motivo pelo qual Anne não conseguiu obter uma resposta quando ela ligou no início da noite. A visão da cena era horrível e deixou Anne em estado agitado enquanto ela subia as escadas para ver como estava o seu filho, que estava ileso e dormindo. A criança nem imaginava a cena horrorosa e o que poderia ter acontecido na sala. Imediatamente eles chamaram a polícia, que foram até lá. Então a polícia conseguiu identificar de onde tinha vindo a ligação de desespero. E quando eles foram fazer uma busca pela casa, primeiro eles viram que a Janet tentou lutar contra o estuprador, isso porque tinha sangue pela casa e também tinha marcas de digitais espalhadas pela casa. Também a porta dos fundos da casa estava entreaberta, sinal que o estuprador poderia ter saído pelos fundos. Eles colocaram também cães farejadores por toda a região e eles descobriram uma pegada de sapato de um homem perto de uma das janelas, que inclusive estava quebrada, e também perto do corpo dela tinha alguns papéis, perto do corpo, perto do piano, tinha alguns papéis sujos e cheios de pegada, de que foram pisados também, o que poderia ser uma grande evidência para ajudar quem teria feito isso com ela. Devido às instruções que o Ed deu para Janet antes de sair,
Os detetives, os investigadores, eles tinham uma hipótese que o estuprador conhecia a Janet. Isso por conta de algumas coisas na cena do crime, como por exemplo, a luz acesa na varanda, assim como a porta da frente destrancada, a janela arreganhada e também a espingarda intacta atrás da porta. Porque se fosse a pessoa que aparecesse lá, fosse algum tipo de ameaça, imediatamente a Janet ia pegar a arma para ela tentar se defender, mas isso não aconteceu. A arma estava do mesmo jeito que foi deixada. Sem contar que parecia que a pessoa ela tinha o conhecimento onde teriam as coisas dentro de casa, como por exemplo tesoura, ferro, o fio para onde ela foi estrangulada. Então era como se fosse uma pessoa que já tinha entrado dentro da casa e sabia exatamente onde estavam as coisas e como funcionava. Com essa teoria prevalecente, os policiais trabalhavam em turnos de 12 horas incansavelmente, realizando vigias e sondagens nas áreas, sobre a suspeita de que o assassino pudesse retornar à cena do crime e se deliciar com o que ele havia realizado. Da mesma forma, a polícia buscou ajuda ao público, pedindo que os moradores ligassem caso vissem algo peculiar ou alguém conhecido agindo de forma diferente do normal. A polícia também começou a ir atrás de amigos, familiares e pegar depoimentos de todas as pessoas que eram próximas a ela. Inclusive teve até alguns suspeitos, alguns colegas, alguns suspeitos, mas nada que tivesse uma prova, algo que pudesse ligar ela ao crime ou qualquer coisa. E também foi algo que não deu muito certo, eles não tiveram nada que pudesse ajudar na investigação. Mas o que acontece? Esse não foi o primeiro estupro que aconteceu na cidade. 4 anos antes do dia que a Janet morreu, aconteceu algo muito parecido com o caso dela. Noite de 5 de fevereiro de 1946 também era uma noite fria e calma na cidade. A Mary Lou Jenkins, de 20 anos, foi brutalmente assassinada e estuprada, de maneira semelhante a Janet. Ela estava sozinha em casa e coincidentemente a menos de 1,5 km e 2 quarteirões da residência dos Urmarks, que foi onde a Janet foi morta. Enquanto sua mãe passava a noite em uma casa cuidando de um casal de idosos, e essa casa era a casa de um dos vizinhos que elas tinham, e o pai dessa garota estava viajando fora da cidade a negócios. Naquela noite, a mãe da garota disse para ela que se algo tivesse acontecendo de errado, era para que ela pudesse acender a luz, ou então abrir as cortinas e fazer uma ligação para a polícia. Semanas depois, um homem chamado Floyd, de 35 anos, ele foi preso depois de ter matado a sua esposa e depois de ter tentado cometer o suicídio. Ele assumiu que ele tinha matado a sua esposa e ele disse que ele não tinha remorso nenhum do que ele tinha feito. Depois de muitas horas de depoimento com a polícia, depois de umas 10 horas de depoimento com a polícia, ele disse que ele confessou o crime com essa garota, com essa Mary, disse que ele tinha feito aquilo com ela, porém não tinha nenhuma evidência que levasse que ele realmente tivesse cometido esse crime. Ou seja, a polícia ficou ali para que ele pudesse confessar um crime que ele nem mesmo cometeu. Dia 26 de setembro de 1947, ele foi condenado à pena de morte em câmara de gás. E no dia da sua morte, ele simplesmente, antes dele morrer, ele disse que ele não tinha feito aquilo e que ele não tinha matado aquela garota e não tinha estuprado aquela garota. E foi comprovado que ele foi coagido, como eu falei, a assumir um crime que ele não cometeu, mas já era tarde demais, ele veio a óbito. Acontece que depois que ele morreu, a cidade continuou em pânico, porque ele não era o assassino, ele não era o estuprador. E outros estupros parecidos começaram a acontecer na cidade. No mês seguinte, de 29 de janeiro de 1949, a estudante do Steven College, de 18 anos, que se chamava Sally Johnson, tornou-se próximo alvo. Ela morava a um quarteirão de onde a vítima anterior foi atacada e estava sozinha em casa, adormecendo no sofá, enquanto assistia a televisão, quando um homem desconhecido conseguiu entrar na sua casa e tentou violá-la. Felizmente, ela resistiu ao seu agressor e não foi ferida. Mas o agressor ele entrou em pânico e fugiu de casa. No dia seguinte,
Outro fato muito estranho aconteceu. Dois jovens, eles estavam dentro do carro, namorando, numa rua ali na cidade de Columbia, que é uma cidade que era conhecida onde os jovens iam mesmo para namorar. E um homem com uma máscara branca, cheia de furos, uma máscara sinistra, chegou até esses dois jovens armado e mandou eles saírem do carro. Assim que eles saíram, ele prendeu o garoto, levaram os dois para um lugar afastado, estuprou a garota na frente do namorado e simplesmente depois fugiu, e ninguém soube, não tinha nenhuma pista de quem era aquela pessoa que tinha cometido aquele crime. Mais tarde, em 4 de dezembro de 1949, um homem negro de 26 anos, chamado Jake Branford, foi preso depois que a polícia o pegou no ato de espiar pela janela de uma jovem. Ele passou uma semana na prisão e, após intensos questionamentos, ele confessou ter agredido a jovem de 16 anos em outubro, e ele também confessou a tentativa de estupro em Sally Johnson, de 18 anos. Eles chamaram a garota para identificar ele como possível estuprador, mas ela não conseguiu identificar ele. No entanto, os relatos de invasores e estupros peculiares na área diminuíram. A polícia acreditou que finalmente eles prenderam o homem certo e os moradores começaram a sentir uma sensação de alívio. Mas então o pesadelo retornou quando veio à tona a notícia de que a Janet Christman havia sido encontrada morta e estuprada dentro da casa que ela trabalhava como babá, assim como as outras garotas anteriormente. Vocês lembram no início do vídeo que eu falei pra vocês que a Janet, ela trabalhava em duas famílias, que eram os Rumarks, que foi a família que ela foi trabalhar quando ela morreu, e os Mullers. Então, essas duas famílias, eles eram muito próximos, eles eram bem amigos, principalmente os dois homens. O Robert Muller, ele tinha 27 anos e ele era amigo do Ed desde o colégio, mas conforme ele foi crescendo, depois que ele se formou, ele foi lutar no exército e ficou muitos anos fora da cidade. Depois ele voltou, casou, teve filhos e ele trabalhava cuidando do restaurante da sua família. Ele também trabalhava como alfaiate, ele era conhecido por sempre estar se vestindo bem, com roupas bem bonitas pela cidade. Quando esses dois amigos se reencontraram, o Ed, ele falou que esse amigo dele, o Robert, ele sempre tinha um olhar muito lascivo para garotas jovens, né? Ele sempre dizia que ele se sentia muito excitado com a virgindade, em pensar na virgindade dessas garotas, e que ele tinha muita vontade de ter esse tipo de relação sexual com garotas virgens. Inclusive, ele chegava a falar da Janet, porque a Janet, ela tinha 13 anos, ela trabalhava para as duas famílias, só que ela era uma garota que ela tinha um desenvolvimento precoce do corpo, ela tinha já um corpo bem desenvolvido para uma garota de 13 anos, ela parecia que ela era bem mais velha, e ele tinha comentários muito maldosos e muito estranhos de como ele achava ela atraente, bonita e excitante, ainda mais por ela ter 13 anos e ser virgem e ter um corpo tão desenvolvido assim. No dia anterior do assassinato da Janet, o Robert, ele foi até a casa dos Rumarks para ajudar a Annie com o vestido, já que ele era alfaiate também. E a própria Annie disse que ele tinha umas atitudes muito esquisitas, como por exemplo, quando ele ia ajustar o vestido dela, ele fazia questão de ficar pegando no peito dela, nos seios dela, ficar palpando. Ela disse que ele não media palavras e sim usava sempre as mãos. Tinha coisa aí, hein? Mas as estranhezas não terminam por aí. O Robert, ele chegou para Janet naquele mesmo dia que ela morreu e perguntou se ela poderia cuidar do filho dele. E ela disse que ela não podia, que ela ia cuidar do filho dos Rumarks, que ela já tinha marcado esse compromisso, e ele falou assim que tudo bem. Disso, o Robert, ele compareceu a essa reunião de amigo, e os Rumarks, eles estavam todos juntos porque era um encontro de colegas, só que eles saíam mais cedo e ele falou pro Ed Rumark, que ele precisava sair mais cedo, que o seu filho precisava de um médico e que ele precisava levar o filho, precisava contatar o médico, que o seu filho estava doente. Ele ficou desaparecido por 2 horas, depois de 2 horas ele voltou
E mediante essas estranhezas, Ed comentou todas essas coisas com a polícia e a polícia chegou a contactar o médico do Robert Mueller e o médico disse que naquela noite o menino estava perfeitamente bem e que ele não teve contato com o Robert e que ele não chegou aí na casa do Robert para ver ninguém. E para complicar mais ainda o caso, no dia seguinte que eles encontraram o corpo da Janet na casa dos Rumarks, o Robert ligou para o seu melhor amigo, Ed Rumark, e disse que se ele precisasse de ajuda, ele estaria disposto a ir na casa dele e ajudar ele na arrumação da casa, com a limpeza de sangue e todas as coisas que estavam bagunçadas. Mas o Ed, ele não tinha falado para o Robert o que tinha acontecido. Então ele ficou surpreso, do tipo, como você sabe que alguém morreu aqui na minha casa se eu não contei nada para você? Além disso, algumas horas mais tarde, ele conversou com o Ed sobre o crime e ele chegou a dizer para o Ed que seria facilmente cometer um crime ali. Que, por exemplo, se fosse ele o assassino, ele simplesmente chegaria, bateria na porta e ele falaria assim para Janet: "Ei, Janet, o Ed pediu para mim vir buscar umas fichas de poker." Ela simplesmente abriria a porta e cometeria um crime. E que depois ele simplesmente só quebraria algumas janelas para mostrar algum sinal de arrombamento. Ou seja, ali ele descreveu basicamente o que ele fez e ele simplesmente assumiu que ele era o assassino, do tipo, eu matei a garota. As evidências circunstanciais contra Robert Mueller foram esmagadoras. Em maio de 1950, a polícia compilou todas as evidências contra ele e foi à sua residência para falar com ele. Em vez de seguir as diretrizes básicas de um mandato de prisão e procedimento de entrevista, os policiais não o levaram sob custódia. Em vez disso, eles o transportaram para uma casa de fazenda fora dos limites da cidade e o interrogaram longamente durante a noite. Fazer da forma policial de ser e agredir ele, né? Vamos dizer assim. Não levaram ele numa fazenda só para conversar, né? Mas também ele não chegou a falar nada, então colocaram nele polígrafo para fazer perguntas para ele e deu positivo. Ele conseguiu mentir pro polígrafo porque todas as vezes quando perguntavam as coisas para ele era como se ele realmente estivesse falando a verdade, quando ele se negou a assumir as coisas que ele tinha feito. Com os resultados infelizes do polígrafo, os policiais, os detetives, infelizmente tiveram que soltar o Robert Mueller. E vamos falar a verdade, todas as evidências, todas as provas, todas as histórias levavam a ele como possível assassino da Janet. Todas as coisas que as pessoas, que o seu melhor amigo conseguia enxergar nele, levava a ele. Mas como não tinha provas o suficiente, gente, como não tinha provas o suficiente, cara, pelo amor de Deus, ele simplesmente foi absolvido e o próprio juiz achou que não tinha mais nada que pudesse fazer com que pudesse investigar mais o caso, então ele simplesmente ficou solto como se nada tivesse acontecido. Com o passar do tempo e por questões legais, o Robert nunca foi acusado devido ao alto nível de incompetência que a polícia conduziu durante a investigação sobre ele. Posteriormente, ele processou o departamento de polícia, mas perdeu o processo. Depois, ele se mudou com a sua família para Tucson, no Arizona, e em 2006 ele faleceu aos 86. Depois de tudo que aconteceu na pequena cidade de Colômbia, parecia que todas as famílias envolvidas de uma forma ou outra precisavam arrancar suas vidas das memórias assustadoras e começaram uma vida nova. Os Rumarks, por exemplo, eles se mudaram para Idaho e viveram com sincero pesar, porque respostas conclusivas nunca foram dadas. E na década de 80, a Anne faleceu. Já o Ed, ele se casou novamente, mas em 2016 ele faleceu com 96 anos. A família da Janet permaneceu em Colômbia e continuou administrando seus negócios, até que o pai da Janet, o Charles, ele faleceu dia 24 de setembro de 1974, aos 60 anos. Após a sua morte, a sua esposa mudou-se para Kansas, onde permaneceria lá até o seu falecimento em 2009. A família Rumark e a família da Janet, eles tinham plena certeza que o Robert Mueller, ele era o responsável
ele era o assassino da Janet, mas eles infelizmente receberam a notícia do caso inconclusivo, como se eles nunca tivessem descoberto quem havia feito aquilo com a garota, e o caso foi arquivado, um caso sem solução. É triste porque todas as evidências levavam para o Robert Mueller. O que acontece em relação aos acontecimentos anteriores da Janet, inclusive teve um homem que assumiu alguns casos anteriores. O Robert, ele poderia ter feito aquele famoso copycat, que no caso é aquele assassino que ele copia casos, ele se aproveita do que está acontecendo ali naquele momento, naquele ambiente, para ele fazer igual e não gerar suspeitas, que no caso era o que ele poderia ter feito com a Jenny. Mas a sua história gerou muitas lendas, como a babá e o homem de cima, além de muitas lendas urbanas pela cidade sobre o espírito de uma babá que andava vagando pelos lugares, pela casa. Também essa história rendeu vários filmes de terror também e várias outras lendas em várias outras cidades. Então foi um caso triste que, por incompetência da polícia, não foi solucionado, mas que gerou aí muita história para pessoas que gostam de terror e de filmes de terror e que curtem essas coisas, porque eu não gosto, eu morro de medo de filme de terror e quem me conhece sabe quão medrosa sou. Mas foi esse o caso de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Eu sei que é um caso que não é conhecido, mas é um caso que me intrigou, que despertou o meu interesse, então achei legal que talvez fosse bacana trazer aqui pra vocês. Se vocês conheciam esse caso, deixe aqui nos comentários. E eu preciso falar uma coisa muito importante. Os links de pesquisa desse vídeo eu vou deixar na descrição, que são links de reportagens em inglês, tá? Porque não tem nada desse caso que fala em português, tem coisas assim muito resumidas, e para que eu pudesse chegar a todas essas informações que eu trouxe para vocês hoje, eu tive que ler alguns sites gringos, mas se você quiser pesquisar melhor, eu vou deixar os links de pesquisa aqui embaixo para vocês na descrição, assim como as minhas redes sociais também. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, porque é muito importante, cara. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E se você não é novo, então compartilha pra trazer gente nova pro canal. E é isso, deixa uma ideia de vídeo aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por estarem até aqui, assistirem esse vídeo. Um beijo e até o próximo.